E estamos de volta! Na nossa live dupla de hoje, tivemos o maravilhoso Kleber Lourenço. E agora, pô, a entrevista com o Kleber foi demais, hein, diretor? Aí, DJ, foi ou não foi? Aff, Maria, o Kleber deixou todo mundo aqui emocionado. E agora nós vamos vir com ele, estilista, escritor, com muita coisa bacana para estar dividindo aqui conosco no Quinta Parede. Se você ainda não segue, nos siga, @quinta.parede. Acompanhe nossas postagens, nossos conteúdos. Toda quinta-feira aquela live marota para você, agora sendo lives duplas. E temos conteúdos musicais, divulgamos artistas, leituras dramáticas do Quinta. Sigam nós, @quinta.parede, se você ainda não segue. Vai lá, é um cliquezinho. Nos siga, nos acompanhe. Carlinho Columba, será que ele já tá por aí? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Cadê o Carlinho? Será que agora vai dar certo? Fé no Pai. Fé na Mãe. Fé no Espírito Santo. Olá, Carlinho. Opa! Agora foi. Assim não vale. Ô, Carlinho, boa noite. Nós vamos ter que fazer a live no escuro. Ô, Carlinho, boa noite. Muito obrigado, tá, pela generosidade de aceitar aí o convite para estar nessa resenha conosco. Estamos muitos, né, aqui todos nós aqui muito ansiosos em conhecê-lo. Muito obrigado. Uma boa noite. Como é que você está por aí? Já emendando para a gente não perder tempo, como é que está a pandemia, a quarentena para ti, Carlinhos? Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite de vocês, dizer que eu estou bastante contente de estar participando, né? E, enfim, agradecer ao Nando, e eu tenho acompanhado as lives de vocês, achei bastante interessante, eu acho que a gente precisa realmente estar fazendo todas essas conexões para a gente aproveitar esse momento de pandemia, né? Que é o que eu estou fazendo na pandemia. Ter aproveitado melhor, assim, procurado aproveitar da melhor forma o tempo. Olha, a pandemia foi a melhor fase, a fase mais produtiva dos meus últimos tempos. Verdade. Para te falar a verdade, foi, durante a pandemia, eu descobri que tem muitas coisas que a gente pode estar fazendo, sabe? Além de simplesmente viver ou simplesmente você ficar apegado a certos projetos que você desenvolve. Então, a pandemia, ela me deu a oportunidade de observar que eu tinha uma gama de outras coisas para fazer que estavam sempre sendo deixadas de lado. Entendeu? Então, naquela correria do dia a dia... São coisas que estavam adormecidas aí. Exatamente. Entendeu? Na correria do dia a dia, acaba que a gente vai deixando as coisas de lado e não faz o que realmente você quer fazer. Acaba que você não faz o que você precisa fazer. Por quê? Porque você limita o seu tempo a projetos que já estão em andamento e tem tantos outros projetos que eu poderia estar desenvolvendo há mais tempo que eu só passei a desenvolver agora. Então, eu sou estilista e, de repente, eu finalizei um figurino ano passado para um espetáculo que foi interrompido e eu comecei a chorar. Falei, ah, meu Deus, e agora o que eu faço? Ué, vai fazer outra coisa. Vai passear no Instagram, vai gravar vídeo pro YouTube, vai fazer qualquer negócio, entendeu? Então não tem como a gente simplesmente... Ó, pior que o armário que ficou atrás de mim é marrom da minha cor. Eu vou ver se eu consigo colocar um fundo mais claro aqui. Espera aí, só um segundo. Tá bom. Estamos aí no papo do Felipe. Espera aí. Ele tem umas coisas muito bacanas para você que não conhece, Carlinhos Columba, conhecerá um pouquinho de Carlinhos Columba. Ele tem muita coisa Ah, melhorou bastante. Ah, agora sim. Opa! Ô, Carlinhos, momento político brasileiro, Carlinhos. O que você vê desse momento político atual brasileiro? Não tem novidade nenhuma para mim. Em momento algum, nada disso foi novo. Eu percebi que tudo isso estava prestes a acontecer desde que aconteceu aquele movimento que o pessoal lá no Largo da Batata, aqui em Pinheiros, resolveu
se manifestar. É natural da sociedade isso. Tá? Nós estávamos num patamar onde estava havendo uma valorização do pobre, uma valorização do cidadão, que não é conveniente para muita gente. É óbvio isso. Tanto é que eu vejo da seguinte forma, eu vou até te contar uma coisa. Em relação à cota, eu sempre trabalhei na área de restaurante, vários restaurantes, enfim. E quando surgiu a cota do negro, eu percebi que esses lugares que me contratavam passaram a me ignorar, mesmo com o currículo que eu tinha. Então, o pessoal de RH fazia assim, vai procurar a cota. Entendeu? Então, não existe o interesse da sociedade em digamos assim, em ascender o pobre. O pobre ele tem que continuar à mercê, ele tem que ser o esteio, ele tem que ser o elemento de uso para que uma camada da sociedade que é bem mais acomodada se satisfaça diante disso. Isso está no meu livro, Clodovil Hernandes do Palco aos Bastidores. E as críticas que são feitas em relação ao meu texto é exatamente por isso. Porque eu mostro para as pessoas que nós somos objetos. Eu fui um objeto. Né? E para mim, essa recusa que eu passei a ter em relação aos trabalhos que eu fazia anteriormente, isso tem 10 anos já, que eu sou renegado. Desde que surgiu a questão da cota, eu percebi que eu já não tinha mais oportunidade de trabalho nos lugares onde eu trabalhava antes. Foi maravilhoso, porque eu tive que assumir o meu papel real, eu tive que assumir o estilista que eu sou, eu tive que assumir o escritor para eu poder sobreviver. Então, é aquela coisa, me jogaram para baixo, me deram uma volta e estão me jogando para cima. Entendeu? Então, o tiro saiu pela culatra. Mas não é toda a pessoa, todo ser humano, não é todo mundo que consegue, como dizia o Clodovil, pegar o limão e fazer uma limonada. Então, às vezes, até inconscientemente, as pessoas elas articulam tudo a seu favor. Então, a sociedade está limitada a isso. A manter uma camada da sociedade submissa com a ideia de que se o pobre continuar pobre, o rico vai continuar rico. E não é verdade isso. Tanto é que hoje você percebe que foi um tiro no pé. Tudo que foi feito em relação a toda essa questão política, eu já estava muito irritado com isso tudo, porque me envolveu demais, até porque meu pai sempre teve uma atuação política. Aqui na região onde eu moro, tradicionalmente, minha família é reconhecida como uma família politizada. Então, nós temos um certo respeito, o respeito da comunidade, porque eu moro em Itaquera, e tudo que aconteceu de lá para cá, desde o Lago da Batata, para mim não surpreendeu, porque eu já previa isso. Eu vi que as coisas, todos os programas que o governo de esquerda, porque aqui você não pode mais ter um pensamento, porque, inclusive, eu tenho visto algumas postagens do pessoal comentando sobre essa questão do cancelar, né? Como que você vai cancelar um escritor se ele quer te passar uma visão diferente, se ele quer te mostrar outros caminhos em relação à mesma coisa que talvez você não tenha tempo de pensar a respeito? E o papel do escritor é pensar a respeito. Então a gente pensa muito em relação a tudo que acontece na sociedade e principalmente nessa questão política, porque viver é um ato político. Concorda? Sim. E é isso, não me surpreende, não estou, digamos assim, nem um pouco incomodado com isso mais, porque eu já estive bastante. Eu quase adoeci por conta disso, porque eu acreditava bastante naquele ritmo que o Brasil estava empreendendo, sabe? A gente estava vendo uma evolução grande, a gente percebia que o país estava crescendo e, de repente, a população ser enganada desta maneira como foi, é revoltante. E você não poder fazer nada. A única coisa que eu fiz foi escrever um livro que fala sobre isso tudo, que traz esse contexto, essa questão, sabe? Essa questão do... Eu falo de Hitler, eu falo sobre nazismo, eu falo sobre preconceito racial, eu falo sobre submissão, eu falo sobre essa questão familiar.
a ditadura, e está tudo lá, está tudo registrado no livro, que as pessoas simplesmente elas não leem. Por quê? Porque se você for na minha página da Amazon, você vai lá ver críticas fascistas. Agora eu já posso falar. Aquelas críticas que estão no meu livro, pessoas que disseram que o meu livro nunca deveria ter sido escrito, são fascistas. São pessoas absolutamente fascistas. E eu antes não dizia isso, por quê? Porque eu me senti em risco, porque eu já estava sendo ameaçado por uma série de outras coisas. Eu tive que praticamente eliminar o Facebook do escritor, porque eram muitas ofensivas, as pessoas me ridicularizavam sem motivo algum, entendeu? Até porque é o meu pensamento, eu acho que eu tenho o direito de contar a história da maneira como ela aconteceu, e não existe nada que não seja real no meu contexto, e isso incomoda as pessoas, porque eu vivi uma época de ditadura. Então eu sei o que é a ditadura. E as pessoas estão aí pedindo intervenção militar, sabe? Achando que tem uma geração que nasceu já dentro desse contexto, que são os programas da esquerda, e eles acham que a extrema-direita é a coisa mais maravilhosa do mundo. Quer dizer, eles querem o que além disso? Porque a minha geração não teve. Eu estudei, eu fiz o colégio com 40 anos, hoje eu tenho 57. Eu não tive oportunidade de estudar. Eu estudei depois dos 40 anos, onde eu fui fazer produção de texto. Eu estudei arte muito antes, mas antigamente, para a gente estudar, para você fazer um colégio, você tinha que participar de um vestibulinho para você conquistar uma vaga dentro de um curso colegial. E isso tudo veio com uma facilidade muito grande para uma geração que desconhece o que é a ditadura. Desconhece totalmente o que é viver abaixo de um regime onde você não pode falar como eu estou falando agora, não se podia falar contra o governo como nós falamos agora, a partir da instituição da nossa democracia, né? E a gente tem que preservar. Então, eu fico assim, vamos dizer, eu estou anestesiado. Entendeu? Essas coisas já não me afetam mais. Eu já penso em outras coisas, eu já esperava por isso, e infelizmente a população agora vai ter que cair numa certa realidade. As pessoas vão ter que realmente entender o que é melhor para elas. O povo pobre tem que entender o que é melhor para ele mesmo, porque agora ele já viveu a experiência de conhecer o que é um governo que se preocupa com a questão social e ver que hoje nós temos um governo que simplesmente está desmontando o Estado, que quer privatizar tudo, tá? Que quer que o pobre pague por tudo. Nós somos o povo que mais paga imposto no mundo. Nós pagamos aluguel, todos nós pagamos aluguel devido ao nosso IPTU. Nos Estados Unidos você paga uma taxa na negociação do imóvel e você não paga nada mais. No Brasil você paga IPTU eternamente, quer dizer, nós alugamos a nossa casa para o município, entendeu? Então, eu acho que agora é hora das pessoas criarem consciência e a partir daí, como eu estava vendo o Kleber dizendo anteriormente, a partir dessa ausência da educação, dessa falta de interesse até pelos escritores nacionais, porque as pessoas não estão muito preocupadas com o que nós, escritores, estamos dizendo hoje, tá? Mas eu tenho consciência de que eu estou deixando um dado histórico, o meu pensamento e a história de alguém que teve uma influência política muito grande e uma história verdadeira, porque hoje, eu digo para você, que infelizmente inventaram vários Clodovils, sabe? Todo mundo conhece Clodovil. Todo mundo era amigo de Clodovil. Porque, o Clodovil, não sabe, já estava lá em casa. O Clodovil era um gatinho. O Clodovil, sabe, foi ele morrer, pegaram a imagem do Clodovil e transformaram em outra coisa. Na verdade, Clodovil, ele era uma pessoa que lutava por essa igualdade, porque ele foi vítima, digamos assim, do abandono, né? Eu duvido que Clodovil, em algum momento da vida dele, concordasse com o tipo de governo que nós temos hoje. Clodovil era de esquerda, sim. Tanto é que me admira muito Clodovil ter conseguido, durante tanto tempo, trabalhar com uma camada da sociedade tão conservadora,
e se manter como estilista durante tanto tempo com a língua tão afiada. Mas eu acho que esse foi um dos motivos pelos quais o ateliê dele na cidade de Jardim veio à bancarrota, até porque ele começou a sofrer com a concorrência de marcas importadas, de produtos importados. As pessoas deixavam de comprar Clodovil porque achavam que comprar um Valentino valia muito mais a pena, que o Valentino era reconhecido no mundo inteiro e Clodovil, na concepção delas, não, né? Então, é essa sociedade que nós vivemos. É uma sociedade que simplesmente existe uma classe dominante que decide pelo país. Só que essa decisão ela está chegando no limite, porque a população pobre, a população negra, não vai suportar. Não vai aguentar. Ninguém aguenta. Sabe? Por mais que as pessoas queiram, assim, acumular patrimônio, quem vai trabalhar para essas pessoas? As pessoas não vão se resumir a essa escravidão. Sabe? Eu não acredito que isso vai resultar em alguma coisa. E provavelmente nas próximas eleições nós teremos grandes novidades, porque o povo hoje sentiu na pele a grande diferença que há entre o governo anterior, que se preocupava com todas as categorias sociais, e esse governo que veio simplesmente para desmantelar tudo que nós tínhamos conquistado nos últimos 13 anos. Sim. Desculpa. Imagina, que isso. Você é de onde? Eu sou de São Paulo. Eu nasci aqui mesmo, em São Paulo. Eu nasci no Hospital do Servidor Público, por um acaso, ali no Ibirapuera, né? Porque na noite que eu nasci não tinha vaga em outro hospital. Meu pai não era servidor público, mas eu nasci lá. E, na verdade, o meu pai, ele era chefe de cozinha. Ele era chefe de cozinha internacional. E assim, hoje, né? Hoje, a profissão, ela é extremamente valorizada. Né? E minha mãe era costureira doméstica, né? E eu fui seguindo as duas tendências, porque eu cozinho muito bem e costuro melhor ainda. A costura e as artes, quando que entraram na tua vida, Carlinhos? Olha, a arte, de modo geral, eu não me lembro, porque desde muito criança eu já criava muitas coisas. Eu alterava os meus brinquedos, eu já costurava, eu desenhava, eu cantava, eu já dançava. Eu danço desde muito cedo, tá? Então, eu com 13 anos, eu já frequentava a noite, assim. Obviamente, sob a supervisão do meu pai, porque o meu pai ele era diretor de uma cidade onde a juventude... Você frequentou bailes da Chic Show no Parque Antártica? Hã? Os bailes da Chic Show você frequentou lá no Parque Antártica? Olha, da Chic Show, não. Por quê? Simplesmente porque eu já tinha o meu reduto, né? Inclusive, eu vou até fazer um comentário que o atual presidente dessa entidade, que o meu pai fundou em 1969, né, que já tem tantos anos de fundação, que é uma associação que cuida, que traz melhorias, né, para o bairro. Meu pai foi uma pessoa assim, que influenciou bastante nesse sentido. Infelizmente, o nosso atual presidente faleceu há 2 dias atrás, né, que é o senhor Benê. E eu não saía muito para os bares da Chic Show e etc., porque eu já tinha o meu reduto, que era exatamente a Sociedade de Amigos de Paz do Jardim Morgante. E também porque eu sempre trabalhei nessa área de bar e restaurante. Então, é como diz o Monsieur Jacan, né? O Jacan diz isso, que toda pessoa que trabalha em restaurante é louco, porque trabalha onde as pessoas se divertem, né? Então, eu não sabia o que era um final de semana. Durante muitos anos, para mim, o final de semana, eu não sabia o que fazer no domingo. Porque eu sempre gostei de trabalhar com o público. Foi onde, num determinado momento, no final dos anos 80, eu comecei a trabalhar no Café Fotô do Trípoli, né? E, quer dizer, eu já estava dançando numa danceteria em Santo André. Aí caiu o teto da danceteria, eu fui convidado para trabalhar de garçom no Café Fotô, lá na Manuel Guedes, antes de se tornar o prostíbulo. E era um clube privê muito elegante, frequentado por pessoas da alta sociedade, enfim, aliás, acho que até o Everett, meu amigo, está aí como testemunha, né, Everett? E... Café Fotô, você diz antes da administração do Maroni. Antes do?
Da administração do Maroni. Sim, o Café Fotô era um clube privê que pertencia a um fotógrafo, né? Na Por isso verdade, que eu hoje sei. existe um Café Fotô. Acho que lá Certo. perto do aeroporto, mas é o original, que era na Manuel Guedes, era um clube elegante que só é frequentado pela alta sociedade, entendeu? Era restrito, as pessoas tinham uma chave, tinha um número de chave dourada, que para chegar e acessar o local tinha que apresentar seu número de chave, seu nome na lista e tinha que ter reserva, entendeu? Era muito restrito. E aí eu trabalhei no Café do Trípoli, depois eu acabei indo fazer o Olha a Loja Dançante do Raul Augusta com Arnaldo Valigora e Júlio Pignatari. Aí eu acabei já dançando também. Eu dançava no Café Fotô, eu dançava no Chorus Play em Santo André, eu dançava no Café Fotô, eu dançava no Olha a Loja Dançante, depois eu fui dançar no Colômbia. Mas quando eu fui dançar no Colômbia, aconteceu uma coisa muito diferente. Antes eu dançava com equipes, eu dançava com colegas, tinha bailarinas com as quais eu fazia performance e tudo mais. Mas quando eu fui para o Colômbia, eu era o único dançarino. Então eu fui como bartender e performance, e eram vários ambientes. Aí eu tomei conta da pista de dança. Aí eu passei a ser a pessoa que animava a pista de dança e fazia com que a pista de dança acontecesse durante a noite, tá? E era muito legal, porque eu dançava com as pessoas, com os jovens, com os mais idosos, sabe? Com mulheres cobertas de joia. Era muito engraçado, porque eu era animador de pista, na verdade, né? Então eu gostava muito da noite, só que isso me atrasou muito, porque eu fiquei muito dedicado à noite e eu não fui colocando em prática todas as coisas que eu havia estudado. Porque para eu estudar, eu tive que trabalhar à noite, tá? Porque todos os cursos que eu queria fazer eram pagos, né? E aí acabou que eu fui me formando, continuando na noite, tanto é que eu continuei trabalhando em restaurantes elegantes como Chamonix, por exemplo, na Pamplona, que foi um dos últimos lugares onde, digamos assim, eu tive o prazer de trabalhar, porque a noite de São Paulo, do ano de 2002, 2004 para cá, ela perdeu tanta qualidade que hoje eu não encontro mais um lugar que eu me sinta bem trabalhando, sabe? A A que você qualidade... atribui ter perdido essa qualidade, Carlinhos? Hã? A que você atribui ter perdido essa qualidade? Vários fatores. O principal deles, a violência. Porque hoje em dia, o risco de você parar o carro diante de um restaurante e descer do seu carro é grande. Então as pessoas começaram a pedir comida, as pessoas deixavam de sair, as pessoas passaram a contratar melhores cozinheiras para comer em casa. Por quê? Porque a violência se tornou um grande concorrente, sabe? E esses endereços mais elegantes, essa coisa mais sofisticada, ela foi se perdendo, né? Então, nós profissionais que estávamos acostumados assim, com esse padrão, eu mesmo não encontro mais um lugar que me dê prazer de trabalhar. Tanto é que é o que eu disse para você no começo. Hoje eu dou graças a Deus que eu simplesmente não consegui mais trabalho. Por quê? Porque eu passei a desenvolver o meu trabalho profissional como artista. Tá? Mesmo sendo dançarino, eu tenho outros talentos, eu sou estilista, e eu passei a me dedicar mais à costura, à moda, ao figurino. E além do que, eu sou escritor e agora eu estou também escrevendo para o teatro. Tá? Aproveitando o teu gancho aí do escritor, a gente tem uma curiosidade muito grande do seguinte, Carlinhos. Como é que foi, por que originou, o que motivou a biografia de Clodovil Hernandes, uma pessoa tão necessária que faz tanta falta? Nos conte aí um pouco da preparativa, o que te motivou, o que o levou a conceber a biografia do Clodovil. Olha, Cacá, na verdade é o seguinte, eu tenho um débito muito grande com ele, sempre tive, porque a minha personalidade, ela sempre foi muito galgada no comportamento do Clodovil, tá? Ele teve uma influência muito grande na minha adolescência. Eu era um seguidor assíduo dele, eu assistia todos os programas dele,
Ele, a Marília Gabriela, Ney Gonçalves Dias, sabe? Era um programa muito informativo. Naquela época, quando ele fez o TV Mulher, acho que o Brasil inteiro parava para assistir, mesmo com muitas críticas em relação ao fato dele ser efeminado, né? E ele trazia muita informação e ele fazia um papel social grande. Ele trazia essa consciência coletiva, tá? Ele conseguia fazer com que as pessoas pensassem muito mais a respeito do que é essencial na vida. Então, esse débito que eu tinha com o Clodovil, quando ele faleceu, eu já tinha algumas coisas, eu já tinha um escrito, tá? Eu já tinha um livro que se chamava O Sabor do Sucesso. Só que esse Sabor do Sucesso, ele era a minha biografia, tá? Ele era um material que eu já tinha, inclusive, registrado, e eu pretendia lançar a minha biografia de dançarino. E na minha biografia de dançarino da noite, ela começava exatamente onde? Começava nesse momento em que eu era incentivado pelo Clodovil na adolescência a buscar pela realização, a superar, passar por cima das dificuldades e conseguir atingir um objetivo. Né? Ó, o telefone tá bonito aí. Não tá tocando, é o da minha irmã, que eu invadi o espaço da minha irmã aqui, que está mais perto do computador, enfim. Mas, então, esse meu débito com ele, quando ele faleceu, eu olhei para esse material e disse o seguinte, olha, deste material eu tenho 30 páginas, que seria alguns capítulos. Eu peguei essas 30 páginas e resolvi aprofundar o conteúdo e transformar essas 30 páginas em um livro, que se chama Clodovil Hernandes do Palco aos Bastidores. Por que Clodovil Hernandes do Palco aos Bastidores? Porque eu mostro o Clodovil que se mostrava publicamente e eu mostro qual é que era a realidade da intimidade do Clodovil. Tá? Então o Clodovil era uma pessoa muito sozinha. Até hoje, as pessoas, eu vejo muito isso na internet, que as pessoas se dizem e se fazem amigas do Clodovil, mas o Clodovil ele era muito solitário, porque a maioria das pessoas que se aproximavam dele era por um interesse ou outro. Então, até hoje muita gente se diz, o Clodovil é muito meu amigo. Por quê? Porque é chique ser amigo do Clodovil. Mas era muito difícil conviver com ele. Eu convivi com ele. Hoje, eu vejo as pessoas falando de um Clodovil que não existe. E quando eu vejo determinados comentários, certas pessoas falando dele de determinadas maneiras, eu já vejo que é uma forma mentirosa. Porque uma pessoa... Me disseram que por conta de que ele perdeu a mãe, mas não. O Clodovil tinha uma personalidade tão bem estabelecida, tá? Que hoje eu vejo que as pessoas sabem muito pouco sobre ele. Só que comigo existe uma questão. Eu não coloquei nada no meu conteúdo que eu não tivesse absoluta certeza. Entendeu? Eu me comprometi com essa verdade. É lógico que eu coloco o conteúdo de acordo com uma dinâmica que faça sentido no contexto literário, mas todos são fatos. Eu descrevo um Clodovil no dia a dia. O Clodovil, como ele acordava, o que ele fazia de manhã, não na casa dele, e sim no ateliê, porque eu trabalhava no ateliê na Cidade Jardim. E eu senti naquele momento em que ele morreu, eu disse, eu vou ter que escrever sobre o cara. Porque se eu não escrever, quem vai escrever? O Carlinhos, só um parênteses. Quando ele faleceu, você estava trabalhando com ele? Se eu estava trabalhando com ele? Você estava na época trabalhando com ele? Não, eu trabalhei com ele um tempo muito curto. Eu trabalhei com ele na época do TV Mulher. Eu trabalhei 1 ano só com ele. Na década de 80? Eu trabalhei com ele exatamente em 1982. E se você vê o que foi a vida dele no ano de 1982, foram muitas traições, muitas conquistas e muitas perdas. Entendeu? Naquele ano, ele teve assim, ele fazia inclusive uma peça de teatro. Aliás, não vou falar não, porque não vou tocar nesse assunto. Ele teve, não, porque eu já ia falar de outra pessoa que nós perdemos na pandemia, que foi o Kiko Jazz, que foi o diretor da peça Seda Pura e Alfinetadas.
Tá? Ele faleceu aos 70 e poucos anos, uma pessoa que eu gostava muito, inclusive teve uma participação muito importante na minha estadia no ateliê. Infelizmente, nós perdemos esse diretor de teatro, acho que há 15, 20 dias atrás. Fiquei muito chateado. Perdi também Ângelo Leuzzi, o dono do Colômbia. Fiquei muito chateado, sabe? E eu estou entendendo que isso tudo faz parte. Sabe? A gente fica... É inadmissível. E, enfim, voltando ao Clodovil, por que que eu escrevi? Simplesmente porque eu tinha uma visão muito clara de quem ele se tratava e eu tinha esse depoimento que fosse 20 páginas, eu publicaria da mesma maneira. São 272 páginas, que é uma história que, na verdade, dignifica o Clodovil, que humaniza, porque traz um Clodovil real, me humaniza e traz para as pessoas esse confronto que existe entre as nossas diferenças sociais. Tá? É assim, eu acho que é uma questão engraçada, né? Eu sou alto nível, eu só não tenho dinheiro. Entendeu? É verdade, é assim. As pessoas falam assim, às vezes eu vou em determinados lugares, as pessoas dizem para mim, ah, você é muito chique, eu não tenho centavo no bolso. Mas eu falo sobre qualquer assunto. Eu conheço muito sobre, até porque eu sou estilista, então eu conheço muito sobre o comportamento social, eu sei chegar, eu sei sair, eu sei como lidar com os assuntos. Isso talvez porque eu fui criado dentro desse meio, né? Eu tive essa convivência com franceses, europeus, enfim. Então, basicamente, eu tive uma educação europeia. Meu pai também já veio deste meio, né? Tanto é que nem eu falei para você, ele era cozinheiro internacional. Minha mãe também veio deste meio, porque ela era empregada doméstica, então ela trazia esses comportamentos para dentro de casa. Eu não tenho um centavo, mas eu sou alto nível. E eu gosto de ter esse discernimento, que é isso que o Clodovil sempre me passou. Entendeu? Você não precisa ser rico para ter classe. E eu conheço muito rico que não tem classe. E hoje em dia tem muito rico sem classe. Entendeu? Tem gente que tem o dinheiro e não sabe nem o que fazer com ele. Aliás, eu nem recrimino, porque se começar a fazer doação é bom, né? É interessante, seria legal. Né? Se começar a doar. Né? Ô, Carlinhos, você tem alguma mensagem? Você tem a dica cultural do Carlinhos? Qual que é a dica que o Carlinhos tem para dar? Seja livro, um documentário, um filme, uma banda. O que você está vendo no momento que você sugeriria para quem está nos acompanhando ver também, Carlinhos? Olha, vou ser bem sincero com você. Uma das coisas que ultimamente me chamou muita atenção foi uma entrevista que eu vi do Ney Matogrosso. Há 4 anos atrás eu vi uma entrevista do Ney Matogrosso numa TV portuguesa e ele falou horrores do Brasil, ele depreciou demais a imagem do Brasil, sabe? Ele estava com uma mentalidade totalmente desfocada, ele estava envolvido com essa questão da criminalização da esquerda e eu, assim, eu estava fazendo a mesma coisa que a maioria das pessoas estavam fazendo. Eu estava, digamos assim, eu anulei o Ney Matogrosso. Eu comecei a ter uma visão totalmente adversa. Falava Ney Matogrosso para mim, eu falava, ah, Ney Matogrosso, sabe? Me decepcionou, eu não esperava isso dele. Esses dias, ontem, eu estava assistindo uma entrevista onde o Pedro Bial entrevistou ele por quase 1 hora, eu acho que por mais de 1 hora, e o Ney Matogrosso mostrou para mim quem realmente era o Ney Matogrosso. Eu e o Ney Matogrosso, nós temos uma afinidade tão grande. Por quê? Porque talvez, eu não digo que a minha referência tenha sido ele, não, porque nos anos 70, quando o Ney Matogrosso se apresentava com Secos e Molhados, que eu já era adolescente, era um escândalo, era aquela loucura. E ele foi o antecessor de muitas coisas. Ele foi um divisor de águas no nosso comportamento em meio a uma ditadura. O cara chegar lá e ousar como ele ousou. Então, eu me redimi diante dele e observei que ele também foi enganado, como a grande maioria da população, quando ele falou tão mal do Brasil em Portugal, ele também foi vítima desse grande engano.
E aí eu comecei a me afeiçoar tanto com o Ney Matogrosso, que eu fiquei tão impressionado, tão admirado, tão apaixonado pelo Ney, que eu estou sugerindo isso. Assistam essa entrevista que o Pedro Bial fez com o Ney Matogrosso, porque ele passou também por esses momentos da ditadura, e ele também teve a mesma dificuldade que eu como dançarino, porque eu também fui um desses que foi lá e deu a cara a tapa, porque quando eu tinha 20 anos de idade, quando dançava no Colômbia, era inadmissível um homem estar rebolando no meio de uma pista de dança, sabe? E eu não tinha limites, eu dançava conforme a música. Então imagine você, eu dançando I Want Your Sex, do George Michael, ou Roxanne Fred, I'm Too Sexy, ou qualquer outro dance music que falasse de sexualidade, eu interpretava aquilo que a música me pedia. E eu era assediado, as pessoas passavam a mão em mim, me agarravam no meio da pista, sabe? E eu nem aí, eu falava, eu que estou me expondo. Quer dizer, eu já tinha o hábito de me expor. E é engraçado que uma vez o Ângelo, né, nosso querido falecido Ângelo Leuze, ele estava na cabine do DJ, ele estava tocando uma sessão de Madonna. E de repente eu estava dançando, e de onde ele estava, ele me viu na pista, e ele percebeu que alguém veio e me pegou pelo meio das pernas, assim. Mas me pegou mesmo, na virilha, pelo meio das pernas. Aí eu continuei dançando, ele me chamou de lado depois disso e falou assim, Carlinhos, o que aconteceu com aquele cara que te pegou bem no saco? Me perdoa a palavra, né? Eu falei, por que, Ângelo? O que que tem? Meu, o cara fez aquilo e você... Meu, o que que é aquilo? Chama o segurança. Eu falei, não posso, Ângelo. Ele está bêbado e eu estou me expondo. Ele é meu cliente, eu estou a trabalho. Eu não estou aqui para criar uma dificuldade para ele. Eu estou aqui para criar uma atividade, eu estou aqui para entreter. E se cada pessoa que passar a mão na minha bunda, pegar no meu saco, puxar meu chapéu, sabe, me agarrar, eu for lá e criar uma situação, eu danço. Aí ele deu risada, ele falou, nossa, cara, eu nunca tinha percebido isso. Eu falei, pode perceber. Toda hora tem alguém passando a mão na minha bunda. Eu estou exposto. Então, quando a gente se expõe, você tem que assumir essa exposição, concorda? E naquela época, era alguma coisa extremamente rara. Tanto é que depois veio o pagode, depois veio o funk, aí todo mundo começou a rebolar, né? Mas eu já usava brinco em 1984. Entendeu? Então eu sempre tive com esse pé à frente. Eu sempre me predispus a não ser igual. Normalmente, quando o pessoal tinha cabelo comprido, eu rapava careca. Quando o pessoal estava usando careca, eu deixava o cabelo grande. Entendeu? Era sempre ao contrário, auto fashion. Então, são coisas assim que têm a ver com a nossa personalidade, que a gente acaba... Hoje eu me vejo avô. Eu me vejo avô, só que eu sou aquele avô que viveu a época dos Beatles, dos Rolling Stones, eu acompanhei o Kiss, então eu já não sou o avô padrão, como o Ney Matogrosso se colocou. Ele está com quase 80 anos e ele está um brotinho, ele está um menino. Você não diz, a cabeça dele é de um jovem de 20 anos. Então, é o que ele disse. Por isso que eu estou recomendando, porque já não existe mais a velhice como havia antigamente. Eu, com 57 anos, seria um idoso há 57 anos atrás. Entendeu? E ao contrário disso, não. Com 57 anos eu penso em voltar a dançar, fazer academia, voltar a dançar, escrever. Eu gosto de sair, me relaciono com pessoas de todas as idades, entendeu? Não tenho, brinco com a minha neta, eu viro criança quando eu estou com ela. Quando eu estou com ela, eu tenho 3 anos de idade. Então, a gente acompanha essas fases. E isso foi a grande mensagem que o Ney deixou nessa entrevista que eu recomendo. Ô, Carlinhos, infelizmente daqui a pouquinho a gente está encerrando a nossa live contigo. Infelizmente. Mas não antes de fazermos para ti a pergunta padrão aqui do Quinta Parede, que nós fazemos para todos e todas que por aqui passam e deixam um pouquinho de si para nós. Carlinhos, a pergunta é a seguinte, a pergunta padrão aqui do Quinta Parede. Estilista e escritor Carlinhos Colombo, dançarino,
Carlinhos Columbi. E outras coisas mais, cozinheiro, Muitas coisas. muitas e muitas e muitas qualificações aí, qualificações para o Carlinhos. Carlinhos Colúmbia, você tem fome de quê? Agora eu vou te contar uma coisa. Quando você fez essa pergunta para o Kleber, eu estava lá na cozinha, né? E eu estava assistindo. Aliás, eu estava tomando um drinkzinho. A minha irmã estava se servindo. Quando você fez essa pergunta, eu falei assim para ela, nossa, ele vai fazer essa pergunta para mim. Você tem fome do quê? Sabe o que ela respondeu? Ao mesmo tempo que o Kleber? Fome de vida. E eu vou dar a mesma resposta que o Kleber. Porque nessa pandemia a gente acaba percebendo que a única coisa que realmente faz sentido é você ter vida. Porque você tendo vida, você pode absolutamente tudo. Você estando vivo, basta estar vivo, você pode tudo. Uma coisa que eu sempre digo, nunca se limitem a nada, porque o ser humano é capaz de tudo. Por exemplo, hoje, eu aos 57 anos poderia ser um dinossauro. Hoje eu estudo marketing digital. Então, eu acompanho toda a inovação que é possível e imaginável. Eu não quero parar no tempo, porque tendo vida, a gente vai acompanhando isso tudo, a gente acompanha esse processo e a gente vai vendo o resultado daquilo que a gente faz. Então, eu poderia pedir assim, o que eu gostaria? Dinheiro. Para quê? Se eu não tiver vida, eu não vou ter dinheiro. Se eu não tiver vida, se eu não tiver saúde, a gente não vai ter fome de mais nada. Para ter fome, a gente tem que ter vida. É o básico, é o essencial. E é maravilhoso estar vivo. Como é bom estar aqui falando com você. Concorda? Isso é fundamental. Verdade. E as pessoas se apegam muito a dinheiro. Eu vou te falar que eu tenho amigos milionários. Eu tenho amigos assim que, sabe, eu conheço as maiores fortunas desse país. Aí eu vejo os meus amigos viajando para a Itália, viajando não sei para onde. Não me interessa a vida deles. Entendeu? Eles viajam, eles passeiam. Eu não posso, eu não tenho dinheiro. Mas eles têm. Só que é a vida deles. E a vida financeira deles não tem nada a ver com a minha. Eu não conheço as pessoas por conta do poder aquisitivo. Eu conheço as pessoas pela nossa afinidade, pelo respeito, por tudo que aconteceu em nossas vidas, inclusive quando eu fui da noite, e eu trago essas amizades até hoje. Eu não tenho interesse no dinheiro das pessoas. Eu quero que elas sejam felizes e vivas. Então, quando a gente perde, como a gente tem perdido ultimamente, eu te digo até que eu tive perdas assim que não foram por conta do Covid, que foram perdas naturais, pessoas que chegaram ao fim da vida e se foram, é doloroso. Então, acho que vida é a base da fome, né? Porque sem vida a gente não vai sentir fome de mais nada, né? Tá certo. Carlinhos, suas considerações finais. Você gostaria de deixar alguma mensagem? Gostaria de mandar um recado para alguém? Cobrar alguém? O momento é teu para as considerações finais aí. Eu quero cobrar uma pessoa. Eu quero cobrar duas pessoas. Manda ver. A primeira pessoa que eu quero cobrar publicamente, eu quero cobrar o Fábio Balavoglia, para que ele dê continuidade no projeto do Zeno Médico das Palavras. E a segunda pessoa que eu quero cobrar é o produtor Cacá Moreno, que eu quero que ele também faça um esforço, assim, o máximo do que ele for capaz, para que ele consiga fazer valer todo o trabalho do elenco que produziu um espetáculo maravilhoso intitulado Zeno, o Médico das Palavras, que estreou em dezembro do ano passado e, infelizmente, está fora do ar e eu não tenho tido notícias. Por quê? Porque eu trabalhei durante 7 meses nesse figurino e eu quero ver esse figurino no palco. A minha mensagem é para os dois, para o Fábio Balavoglia e para o Cacá Moreno, para que eles dignifiquem todo o trabalho dos atores e que se esforcem para colocar este espetáculo em cartaz assim que a pandemia acabar. Aí tem outra. Eu tenho um espetáculo que eu vou estrear agora, que já está ensaiando, eu só vou te contar depois.
Tá bom? Tá bom. Assim que a gente Carlinhos, tiver, pode terminar. assim que a gente tiver uma resposta definitiva que fala assim, olha, a data da estreia, eu vou te convidar só para a gente falar a respeito, eu te contar tudo que acontece em relação a esse espetáculo que eu amei escrever, tá bom? Fora isso, eu tenho outros materiais que estão saindo agora, material que está saindo pela Hotmart, eu estou mudando todo o meu sistema dos meus livros, eu estou lançando um livro novo, estou revendo textos e estou fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Estou tirando proveito da pandemia, entendeu? Tá, Tá bom? maravilha. Carlinhos, muitíssimo obrigado. Inclusive, eu gostaria de também aproveitar para mandar um abraço para o Nando Vieira, que você conhece tão bem. Na verdade, foi o Nando Com Vieira que fez o certeza. ponte, né? Se, O Nando o Vieira que fazia seria de parte nós aqui sem o do. Nando? O Nando fazia parte aqui do Quinta Parede, mas agora ele está aí na Ilha da Magia, Ah, né? Foi lá buscar sonhos e objetivos. Inclusive, a gente manda aqui um abraço para ele. com E ele certeza. não está Um abraço. ele não tá mais ativamente conosco, mas simbolicamente sempre estará. Essas Uhum. lives de hoje, sobretudo a tua, eu dedico a ele, ao @Nando Vieira Oficial. Carlinhos, quem quiser conhecer teu trabalho, @Carlinhos Columbi, é isso? Carlinhos Colúmbia. Tem os meus vídeos no YouTube também, que é o canal Tudo de Quinta. E agora eu estou remodelando, tanto é que eu estou estudando bastante para melhorar a qualidade do meu canal. E foi um canal que, quando começou, foi as mil maravilhas, depois degringolou e agora está voltando para o normal. E a gente está aí. Estamos em todas as plataformas, né? Carlinhos Colúmbia para todo mundo. Carlinhos Columbi para todo mundo. Carlinhos, um beijo, meu querido, no seu coração. Que você fique Obrigado. bem. Em breve você retorne aqui para contar muito, 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 muito mais das suas histórias de vida na arte, como estilista, como dançarino. Você tem resenha para um dia todo, Carlinhos. A gente precisa Com marcar certeza, uma live para ficar o dia todo. com certeza, para contar todos os aprontos. Tá Tá, bom? joia. Obrigado, Carlinhos, Carlinhos. fique Um bem. abraço. Boa noite a todos vocês. Boa Até a noite a próxima. todos. Boa noite, Carlinhos. Boa noite. É isso aí, pessoal. Finalizando a live aí, live dupla de hoje, Kleber Lourenço, dobradinha com Carlinhos Colúmbia.